Bem-vindos a mais uma análise profunda. Aqui, olha, o material é fascinante. É um artefato meio híbrido, sabe? Mistura um tomo antigo, místico, o Inquirídio, com um diário super pessoal, quase um scrapbook secreto da Marceline. Sim, a rainha dos vampiros. Exato! E tudo isso no cenário que a gente conhece bem, né? A Terra de Ou, pós-Grande Guerra dos Cogumelos, cheia de magia, heróis, monstros e umas regras bem bizarras. E tem mais. Ainda tem os comentários nas margens, tipo do Finn, do Jake, até do Rei Gelado. Eles interagindo com esses textos, sabe? É uma camada extra. É verdade. Modernidade comentando o antigo e o pessoal. Então, nossa missão aqui é tentar desvendar o que essa combinação maluca revela sobre ser herói, sobre magia, sobrevivência, identidade nesse mundo reconstruído. Ok, vamos mergulhar nisso. É uma combinação realmente intrigante, né? Porque, poxa, de um lado você tem um manual quase sagrado, assim, sobre como ser um herói ou um mago, cheio de preceitos, de sabedoria ancestral. Uhum. E do outro, um registro super íntimo, visceral mesmo, de trauma, de crescimento, de busca por conexão. O que é fascinante aqui é justamente como esses dois formatos, o formal e o íntimo, dão visões tão diferentes, mas que se complementam sobre o que é existir em ou. Vamos começar então pelo Inquirídio. Ele se apresenta como um guia, né? Mas a pegada dele é estranha, quase. Subversiva às vezes. Lembra daquela regra 1, vai com tudo? Ah, sim, claro. Pura impulsividade heróica. Total, mas aí logo depois vem a regra 5. Ganha-ganha é a melhor, mas a mais chata. Parece que tá quase tirando sarro da ideia de ter um código super rígido, né? Exatamente. É tipo um manual anti-regras que ainda assim dá regras. Talvez a própria forma dele já seja um comentário sobre essa tensão entre ordem e caos em ou. Faz sentido. E isso a gente vê também nos preceitos de magia. Aquela ideia de que quanto menos algo existe, mais as pessoas o querem. Isso fala muito sobre desejos, sobre escassez nesse mundo. Ou a noção do multiverso como uma realidade de consenso, algo que é meio moldado pela crença coletiva, sabe? E claro, aquele preceito um pouco cínico. Parecer mágico é mais importante do que ser mágico. Nossa, é pesado isso. E pensar que o Simon Petrikov, antes de virar o Rei Gelado, encontrou esse livro? Sim, e a jornada dele com a coroa mágica é um exemplo perfeito e trágico dos perigos desse tipo de conhecimento e poder que o Inquiídio representa, mesmo que indiretamente. O livro tem sabedoria, mas o poder em U raramente vem sem um custo altíssimo. É verdade. E aí, que contraste brutal quando a gente abre o diário da Marceline. Sai aquela formalidade meio cifrada do Inquirídio e entra a crônica crua mesmo, da sobrevivência dela depois da guerra. Totalmente diferente. A gente acompanha a relação dela com o Simon, o cuidado que ele tinha com ela criança ainda, e a dor dela de ver ele se perdendo para a loucura da coroa. Aqui é onde fica realmente interessante para mim, essa figura que era um protetor e vira, bom, uma ameaça ou pelo menos uma fonte constante de tristeza. E não para por aí, né? A relação com o pai, o Hanson Abadir, é outro ponto super sensível. Aquela invocação inicial, a traição dele lá com os lobisomens, E o incidente das batatas fritas, não dá para esquecer. não dá. É quase cômico se não fosse tão definidor da negligência, do egoísmo que ela teve que enfrentar. Uma coisa tão pequena, mas que encapsula uma ferida enorme na busca dela por uma figura paterna que fosse minimamente decente. E a jornada dela continua, né? A gente vê a transformação dela em vampira, a caça aos outros vampiros e uns momentos de vulnerabilidade profunda, como aquele incidente com o cachorro dela, o Schwabo. Ah, o Schwab. O medo dela de machucar ele por causa da sede de sangue, isso a leva a um mato desesperado. Ela rouba o Enquiridium de uns magos e usa um feitiço de ressurreição que, bom, até funciona, mas com consequências bem bizarras. É a interação dela com o livro muito diferente da do Simon. E aí que surge a pergunta, né? Como que a Marceline se encaixa naquelas categorias do Inquirídio? Ela é uma heroína? É uma maga? Ou é outra coisa? A vida dela meio que desafia essas caixinhas. Exato. Se a gente conectar isso tudo, né, os temas centrais ficam claros. A luta pela sobrevivência no mundo quebrado. O peso de ter poderes que você não pediu, tipo a coroa para o Simon, o vampirismo para ela. A busca incessante por família, por identidade, seja com o Simon, com o Wemble, com os humanos que ela protegeu,
Ou até com E Schwab. os comentários nas margens, mesmo sendo poucos, eles reforçam um pouco isso, não acha? Tipo, o Finn reagindo a uma história da Marcy, ou, sei lá, questionando uma regra do Inquiridium. Com certeza. Eles mostram como cada geração, cada pessoa ali, reinterpreta e se relaciona com essas verdades antigas e com as histórias do passado. O presente está dialogando ativamente com esse legado, que está nos textos. A Marceline viveu a história dela, e agora outros leem e reagem à história dela e às regras que teoricamente deveriam guiar todo mundo. Então, o que que tudo isso significa, no fim das contas? No fundo, a gente tem um artefato muito único, que mistura essa sabedoria codificada, às vezes bem contraditória, com a trajetória super pessoal e muitas vezes dolorosa de alguém tentando achar seu próprio caminho, seu próprio sentido em You. E a reflexão final talvez venha dessa tensão entre o próprio inquerídio e o diário. Lá pro final, o manual fala sobre o poder de esquecer, sabe? De recomeçar ciclos com o tal do botão replay, apagando a memória. Lembro disso. Mas o scrapbook da Marceline é justamente o oposto. É um ato deliberado de lembrar, de registrar a dor, a perda, a alegria que passou rápido, a experiência vivida. É a história dela, né? Exato. E isso levanta uma questão importante. Num mundo quebrado como o, e talvez, quem sabe, como o nosso, qual ferramenta é mais vital para a sobrevivência e para a identidade? Seguir regras antigas, que podem até sugerir o esquecimento, ou ter a coragem de documentar a própria história, com todas as cicatrizes, como a Marceline faz? Nossa. Fica aí a reflexão, né? Sobre memória, sobre narrativa pessoal e como a gente navega os nossos próprios mundos estranhos.